A Polícia Rodoviária Federal sempre monta operações para tentar evitar os acidentes nas rodovias federais. Isso é um esforço que a Polícia Rodoviária faz nos períodos de feriados mais tradicionais, esses que envolvem o contato com a família, geralmente Semana Santa, o Carnaval, Réveillon Réveillon e Natal, né? Mas sempre há aqueles que são imprudentes, aqueles que desrespeitam as normas, aqueles que desconhecem a legislação, aqueles que não levam em consideração a própria fiscalização. Sempre tem esse tipo de situação. E tem as fatalidades que eventualmente são difíceis de ser evitadas. E aí a preocupação da Polícia Rodoviária Federal estamos no meio dessa virada de ano. Como fazer para proteger a população? Números foram divulgados do feriado do Natal, do final de semana do Natal. E a Gorete Santos é quem vai trazer os detalhes para nós. Gorete, boa tarde, Gorete Santos. Boa tarde, Jossa, a você e a todos. Felizmente, foi um Natal mais tranquilo do que o de 2021, embora a circulação este ano tenha sido maior, do que no ano passado, que ainda havia muita restrição em função da pandemia. O número de acidentes até aumentou em relação ao ano passado. Foram 19 contra 14 no ano passado, só que diminuiu a gravidade desses acidentes. O número de feridos também foi muito menor do que no ano passado. E aí a gente traz a avaliação desse trabalho agora com o inspetor Leandro Caldas, aqui da Polícia Rodoviária Federal, que, claro, comemora esses números, embora, infelizmente, 4 pessoas tenham morrido ainda em consequência desses acidentes mais graves, A exemplo do que ocorreu também em 2021, que foi exatamente o mesmo número de mortos. O que favoreceu no sentido de redução de feridos e de acidentes graves também? Foi mais fiscalização ou uma consciência maior também por parte dos motoristas? Boa tarde. Boa tarde. O número de mortes se manteve, foi o mesmo número de mortes do ano passado com esse. Contudo, houve uma redução de 75% do número de feridos e também uma redução de 16% do número de acidentes graves, Apesar de ter aumentado a quantidade de acidentes, houve a redução de acidentes graves, Então, a gente considera que a PRF ela trabalha de forma preventiva. Então, ela trabalha naqueles pontos críticos, onde há maior incidência de infrações que geram acidente de trânsito. Então, aqueles pontos que tem ultrapassagem local proibido, excesso de velocidade, forçar a ultrapassagem, a gente fica naquele local para coibir que esses condutores façam essas infrações que geram esses acidentes de trânsito. O que a gente percebeu que desses 4 óbitos, 3 foram causados aí por excesso de velocidade. Então, foi uma questão mesmo de só respeitar as regras de trânsito, respeitar os limites de velocidade. Tanto que aumentamos a fiscalização com radar nesse período para tentar coibir esse excesso de velocidade. Mas mesmo assim, desses 4 óbitos, 3 foram por causa do excesso de velocidade que caracterizaram a ausência de reação do condutor. Devido ao excesso, o condutor não teve aquela reação eficiente para evitar o acidente. A gente tem observado também um trabalho, uma preocupação maior da Polícia Rodoviária Federal em relação à embriaguez ao volante, Tem se aumentado, pelo menos ao longo de 2022, a gente viu um número maior de testes sendo realizados. Isso ocorreu também no Natal? Sim, foram feitos mais de 1.300 testes, dos dias 22 ao dia 25. Desses 1.300 testes, 43 pessoas foram autuadas por alcoolemia, sendo que 2 delas, por ter ingerido a grande quantidade de álcool, foram presas, Então era a nossa preocupação, tanto que aumentamos as ações educativas relativas a esse tema em 86%. Só durante esse período natalino aumentamos a fiscalização de álcool e as ações educativas para tentar conscientizar e sensibilizar os condutores da sua importância que ele tem no trânsito, A gente sabe que a maioria, alguns condutores, eles bebem 1 ou 2 copinhos ali de cerveja, acham que estão bem, mas nessa pequena quantidade de álcool é que gera acidente. Então a PRF ela aumentou a fiscalização para tentar reduzir ao máximo esse número de acidentes aí, que é uma das maiores causas de acidente do Piauí, ainda é álcool juntamente com a direção. Que tipo de ações educativas têm sido realizadas e como é que tem sido a receptividade dos motoristas? A gente realiza vários tipos de ações educativas, como, por exemplo, a gente aborda ônibus ali, a gente percebe que muitos passageiros não utilizam o cinto de segurança, também vamos em escolas, faculdades, também empresas que fazem transporte, por exemplo, de produtos perigosos, para falar para os condutores dos itens de segurança que eles têm que
tem que andar com esses itens, né? A roupa adequada, os cones, os extintores, né? Então a gente trabalha dessa forma, nas faculdades, nas escolas também infantis, que também se preocupa com os futuros condutores, né? Também com aquela fiscalização educativa nas abordagens, né? De rotina, a gente aborda, vê ali alguma infração, a não utilização do cinto, né? A gente indica que todas as pessoas têm que utilizar o cinto. A gente percebeu bastante que os passageiros não estão utilizando o cinto, só os motoristas que estão utilizando. Então é importante destacar que todos os passageiros dos veículos, tanto quem está atrás ou na frente, tem que utilizar o cinto, porque se acontecer um acidente, quem está atrás vai ser arremessado por condutor e pode até ferir ele também. Inspetor, tradicionalmente o Réveillon chama muito mais gente para as estradas do que no Natal, né? Então acredito que haja uma perspectiva já de realizar um trabalho semelhante ou até maior. Como é que a Polícia Rodoviária está se preparando, né, para agir neste próximo final de semana aqui no estado do Piauí? Alguns pontos em que vocês vão trabalhar de forma ainda mais planejada? Sim, essa Operação Natal é uma operação integrante da rodovia que vai até o final do Carnaval de 2023, e a Operação Réveillon também é uma operação integrante da rodovia, né? A Réveillon, a gente tem uma preocupação justamente com o período festivo, né? Dentre outras áreas de lazer, ou seja, há um aumento no consumo de bebida alcoólica, a gente já está ciente disso, então vamos aumentar a fiscalização de alcoolemia novamente nessa Operação Réveillon, que a gente quer reduzir ao máximo o número de acidentes, né? E dito isso, a gente vai aumentar a fiscalização principalmente aqui na BR-343, que é um sentido litoral, que é onde a gente acredita que o fluxo vai aumentar bastante nesse período do Réveillon. Nós temos uma pergunta do Joelson. Pois não, Joelson? Olha, Gorete, a Polícia Rodoviária Federal se preocupa muito com os locais onde você tem uma festa, onde normalmente as pessoas aproveitam para descansar. É o caso do litoral, é o caso das grandes cidades. Mas existe uma preocupação central, principalmente quando você tem festas e bebidas alcoólicas, que é o perímetro urbano das grandes cidades. Perímetro urbano de Teresina, perímetro urbano de Picos, o trecho de rodovia federal que corta essas cidades, esse perímetro urbano. Qual é a preocupação da Polícia Rodoviária Federal e o que ela tem percebido em relação ao número de acidentes nesses trechos urbanos que cerca as rodovias federais? O Joelson tem levantado a questão, né, da grande movimentação nos perímetros urbanos das rodovias de várias cidades, não só de Teresina, do estado do Piauí. Qual que tem sido a percepção de vocês em relação a possíveis infrações nesses trechos especificamente e se há algum trabalho a ser feito de forma diferenciada? O que a gente percebe que nesses perímetros urbanos, o tipo de acidente que costuma acontecer é atropelamento de pedestre, né? Então é importante o condutor ele se atentar que ali é um perímetro urbano, onde várias pessoas, vários veículos estão passando pela rodovia, então requer que o condutor que está acostumado ali a vir da rodovia com uma velocidade maior, reduza a velocidade, né? Tanto que até no município de Correntes, durante essa Operação Natal, foi registrado um atropelamento de pedestre, né, próximo à área urbana. Então a PRF também ela fica nessas áreas, né, com o intuito de justamente a gente não quer fazer nenhuma infração, a gente quer simplesmente que o condutor veja a gente e faça ali, tenha ele observando a gente que ele não cometa aquelas infrações que geram acidente de trânsito. Por exemplo, nos perímetros urbanos, a questão do atropelamento pelo excesso de velocidade, né? Então a gente fica nesses lugares também com um radar para evitar o excesso de velocidade. Muito obrigada, então, inspetor Leandro Caldas, né, trazendo esse resultado da Operação Natal e a perspectiva, né, Joelson, claro, de que seja melhor ainda no Réveillon, embora a gente saiba que a movimentação vai ser muito maior do que no Natal. Como o inspetor falava também, consequentemente, né, as pessoas acabam bebendo mais, precisam fiscalização ainda mais intensa. Joelson.